Quando eu advogo o conceito de projeto, eu quero compreender exatamente todos os aspectos disso. O projeto é exatamente isso, é um plano, não é, que tem metas. Vamos lá, o que é que eu sonho? Eu imagino que nós brasileiros devíamos abrir uma discussão, eu estou propondo um embrião disso nesse meu livro, em que nós nos determinaríamos a virar uma Espanha sob o ponto de vista de indicadores socioeconômicos. Eu escolhi a Espanha porque não é nem o mais rico nem o mais pobre país da Europa Ocidental. Então, e é uma vida bastante digna comparada com a tragédia de vida da maioria do povo brasileiro. Então, nós deveríamos dizer o seguinte, olha, o Brasil tem um plano, tem um objetivo de ser uma Espanha sob o ponto de vista de indicadores socioeconômicos em 30 anos. É muito modesto esse objetivo. Significa o quê? A Espanha tem 3 vezes a renda per capita brasileira. Então, a matemática, a econometria nos permite, né? Faz um cálculozinho rápido. Para o Brasil ter 3 vezes a renda per capita que tem hoje em 30 anos, precisa crescer 5% ao ano. Nós estamos crescendo zero, está aí o tamanho do desafio. Então, a meta aqui tem que ser uma meta de crescimento econômico e aí administrar daí as ameaças e oportunidades e riscos. Mas não é assim que a economia política brasileira é administrada. Desde a tragédia da desvalorização do real em 99, quando acabou a reeleição, nós adotamos uma espécie de piloto automático sui generis no mundo. Não é que os valores envolvidos estejam sendo questionados, por favor, não me entendam mal. É a metodologia de buscar esses valores que é uma aberração sui generis no planeta Terra e na literatura. Não sei se vocês que são mais profundos aí na economia podem corrigir esse meu erro de avaliação. Mas o Brasil, desde 1999, está vivendo de câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Veja bem, qual é a boa inflação? Aqui tender a zero. Não estou falando do objetivo, estou falando do método. Quando eu digo que é inflation target, o método, o que eu estou dizendo? Eu estou mandatando o Banco Central para uma única coisa, perseguir com taxa de juros a taxa de inflação. Aí eu tenho uma inflação que é puxada por taxa de câmbio, variável sobre a qual a taxa de juros não tem o menor efeito, nenhum efeito. E eu sento o pé na taxa de juros porque a taxa de câmbio puxou o IGPM, que vai puxar o IPCA. E o efeito disso é só agravar a dívida pública e a questão do fluxo fiscal. Quando eu era ministro da Fazenda, Rui, olha, eu vi isso tudo nascendo, essa é a minha indignação. Eu vi isso tudo nascendo. Quando eu era ministro da Fazenda, a dívida pública tinha demorado de Pedro Álvares Cabral a Itamar Franco para chegar em 38% do PIB. Depois confira os números, se eu não estou mentindo, de tão grave é o disparate que nós estamos vivenciando. De Pedro Álvares Cabral a Itamar Franco, nós consolidamos uma dívida interna de 38% do PIB e convence por uma correspondência grande, que foi o Brasil-Brás. Nós tomamos esse dinheiro emprestado para fazer Telebrás, Eletrobras, Vale do Rio Doce, Petrobras, 50 mil quilômetros de estrada asfaltada, Brasília, etc, 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 etc. Né? Cascata de barragens do sistema Chester, cascata de barragens de Sobradinho, Furnas, tudo isso. 8 aninhos depois desta brincadeira que vem sendo repetida, a taxa de a dívida brasileira, que era 38% do PIB, virou 78% do PIB, Rui. Em 8 anos. Por uma questão de fluxo e de estoque. Qual é a questão do fluxo? Taxa de juros absolutamente fora de qualquer explicação razoável. Os economistas de mídia falam assim, mas a taxa de juros é uma variável do estoque de moeda, do M1, do M2. Eles que nunca assistiram a reunião como eu assisti, as pessoas dizendo, não, vamos jogar a taxa de juros lá em cima, se a gente errar acima, a gente vai trazendo para baixo, com 3 finalidades. No lançamento do real, eu estava lá. Qual era a primeira finalidade? Prevenir a explosão de demanda agregada via crédito, só que Chicago não conhece o Brasil, que é dividido 12 vezes sem juros. O nosso povo não é sensível ao encarecimento do crédito, a demanda agregada não contrai, porque o povo aspira aquele negócio de felicidade, parecia filosófico, onde é que ele explode? A população aspira a acessar esses padrões, eletroeletrônico, celular, tablet, geladeira, fogão, etc, etc. Não tem dinheiro para isso. Aí a Casa Bahia descobriu que se ela der a prestação no fluxo que é compatível com o orçamento, o cidadão não quer nem saber que está pagando 3 geladeiras. Essa era a primeira razão do juro alto, que ia durar só enquanto o real transitava para as reformas. Segunda razão do juro alto, nós íamos fazer nascer uma moeda conversível ao par com o dólar. Assim que nasceu o real, as medidas provisórias estabeleciam o real convertido 1 por 1. E quando eu cheguei no Ministério, nós acabamos com essa aberração.
E ainda assim o real flutuou para ficar mais valorado do que o dólar, por conta do juro absurdamente alto. Mas a razão qual era? Arbitrar especulativamente um juro tão alto que ele ia piscar lá nos centros de Wall Street, na City em Londres, que tinha um louco pagando juros exorbitantes em hot money, em overnight no Brasil. E aí nós criamos reservas artificialmente altas para garantir uma conversibilidade do câmbio real, do real pelo dólar. E terceira razão, nós íamos encerrar 30 anos de falcatrua dos bancos ganhando dinheiro com inflação e não sabíamos o efeito que a cessação abrupta dessa receita inflacionária teria sistêmica no sistema financeiro brasileiro. Então, transitoriamente, nós íamos substituir a receita inflacionária por uma receita de juro alto. Foi essas as razões. Aí aconteceu, deu tudo certo, o Fernando Henrique abandonou a reforma e explorou a popularidade farta que o real deu e quebrou o Brasil. E sabe o que faz a esquerda petista? Replica essa ideia. Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação é a política do Fernando Henrique, do Armínio Fraga. Câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário é a política do Lula com Meirelles. Câmbio flutuante, superávit primário é a política... Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação é a política da Dilma com Levi. Convidou o Guedes para ser ministro. O Lula, o Meirelles é um caso absolutamente único no planeta Terra. Formulou a política econômica do Lula, não, foi eleito deputado federal pelo PSDB, formulou a política econômica do Lula, foi ministro do golpista Temer e é secretário da Fazenda do Dória. Será possível que nós estamos todos anestesiados e vamos deixar tudo isso acontecendo assim, insultando a nossa inteligência? O problema é que agora quebrou. Então agora a dívida pela primeira vez vai a 100% do PIB e no fluxo, não interessa a contabilidade criativa. Se não fosse 170 bilhões de reais, que um projeto que nós imaginamos e que foi apresentado na Câmara Federal pelo deputado Mauro Benevides Filho, que é meu assessor econômico principal, junto com o professor Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas, e com Paulo Rabelo de Castro. São os três que estão me ajudando a formular. Pois bem, nós, de boa fé, apresentamos um projeto, achamos um saldo de 170 bilhões de fundos que estavam contingenciados com vinculação que não pode dar outro destino, e destinamos a lastrear a renovação do socorro emergencial de R$600, para não ser uma posição que só esculhamba, só fala mal e não propõe nada. Pois bem, conseguimos, aprovamos o projeto, o Paulo Guedes conseguiu que o Bolsonaro sancionasse, pegou o dinheiro e jogou no saco sem fundo da dívida. Então, o déficit, ao invés de ser 900 bilhões de reais, é 720 bilhões, 730 bilhões de reais em 12 meses. Ou seja, nós vamos resolver isso cortando o salário de funcionário público, orçamento de água, luz, telefone, internet, gasolina, de carro do reitor. Só o Paulo Guedes acredita nessa baboseira. Nós temos que aumentar a receita nesse momento, em linha com o que o mundo inteiro está fazendo. E olha que eu nem estou ainda muito adepto dessa nova teoria monetária, que eu acho ainda, para mim, ainda no caso brasileiro, é uma coisa a ser evitada. Embora eu entenda o papel do endividamento do setor público com outras características para lastrear um fundo de investimento em infraestrutura. Um título especial de longo prazo, com juro pré-fixado, né, que o Banco Central seja autorizado a comprar do Tesouro para lastrear um fundo de infraestrutura. Estou trabalhando essa ideia para poder virar o jogo no Brasil. Mas, francamente, né, se nós quisermos consertar a conta pública, não deve ser para replicar este modelo estúpido, mas para nos libertar dele. Informação cultural, Rui, para terminar, porque o discurso político aguenta tudo. Eu sou ex-prefeito da 5ª cidade brasileira, ex-governador do 8º estado da federação e ex-ministro da Fazenda. Não tenho um único dia de déficit público na minha carreira.